69. Demonstra que cosseno de seno elevado a menos 1 de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou considerar esse seno elevado a menos 1 de x aqui como sendo um θ. Tá? Então, minha convenção aqui é o seguinte, θ é o seno elevado a menos 1 de x. Logicamente, esse θ aqui tem que variar de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, tá? Porque aqui a gente está tratando da função inversa do seno. Então, o θ aqui variando, θ pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Pronto. Então, no fundo, o que eu quero provar? Eu quero provar que o cosseno de θ é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então tá. Então vamos partir daqui, olha só. Se θ é o seno elevado a menos 1 de x, significa então que seno de θ é igual a x. Seno de θ é igual a x, tá? Se θ é o seno elevado a menos 1 de x, então o seno de θ é igual a x. Agora a gente pode pensar na relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. O seno de θ vale x, então aqui fica x ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Cosseno ao quadrado de θ é 1 menos x ao quadrado. Então, um pouco mais, cosseno de θ, vou fazer um pouquinho mais embaixo aqui, ó. O cosseno de θ vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Via de regra é isso aqui, né? Mais ou menos. Agora, vamos analisar o que está acontecendo? Esse θ aqui não é um θ qualquer, pessoal. É um θ variando no intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Vamos analisar aqui o ciclo trigonométrico para a função cosseno? Ó, esse aqui é o ciclo trigonométrico para a função cosseno. Mais, menos, menos, mais. Aqui está o menos π sobre 2, aqui está o mais π sobre 2. Observe você que para todo x variando no intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, o cosseno é positivo, ou seja, no primeiro e quarto quadrantes, o cosseno é positivo. Em vista disso, esse sinal menos você tem que tirar, né? Porque o cosseno de θ tem que dar um número positivo. Então, isso aqui você tirou, pode tirar isso aqui também. Pronto, fica positivo. E aí eu acho que acabou, né? Provei, ó. Eu queria provar isso aqui, né? Ó, acabou. Tá bom? CQD. Quem sabe a gente melhora um pouquinho aqui, né? Vamos escrever assim, ó. Isso mostra que acontece o seguinte, que cosseno de seno elevado a menos 1 de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Agora sim, ficou melhor, né? É isso aí. Simplifique a expressão tangente de seno elevado a menos 1 de x. Então tá, vamos dar uma simplificada nesse negócio aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse arco aqui de θ. Então, no fundo, eu vou ter aqui tangente de θ. Muito bem. E quem é o θ aqui pra gente? O θ é o seno elevado a menos 1 de x. Logicamente, esse θ aqui não é qualquer, pessoal. Esse θ aqui tem que variar, pertencer ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Muito bem. Se θ é o seno elevado a menos 1 de x, significa o seguinte, que o seno de θ é igual a x. O seno de θ é igual a x. Muito bem. E aí a gente pode usar um artifício aqui, que é um triângulo retângulo, né? Vamos colocar um ângulo θ aqui, ó. Aqui você coloca um ângulo θ, e o seno tem que dar x. O que é o seno? É a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então você coloca x aqui no cateto oposto e 1 na hipotenusa, né? Observe. O seno de θ vai ficar x sobre 1, que é o próprio x. Bom, agora eu vou dar um jeito de calcular esse outro cateto aqui, né? Vamos chamar de A. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? Ó, o que a gente tem?
Aplicando agora o teorema de Pitágoras, 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, a ao quadrado vai ser igual a 1 menos x ao quadrado, né? É como se passasse x ao quadrado para o primeiro membro. Vai ficar 1 menos x ao quadrado igual a ao quadrado. Ou seja, a ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Quem vai ser a? O a é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Observe que não tem o mais ou menos, porque a é uma medida, né? Muito bem. Então, agora eu tenho condições de calcular a tangente de θ? Tenho, olha para cá. Quem é a tangente de θ? O que vai ser a tangente de θ aqui? Vai ser o x sobre a, né? A tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a tangente de θ aqui vai ser x sobre a. Mas quem é a? Quem é o a? Qual o valor de a, melhor dizendo? É a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto, simplifiquei aquela expressão ali, ou seja, escrevi essa expressão em função apenas de x. 71, também simplificar essa expressão. Então, novamente, a gente chama isso aqui de θ, né? Θ. Tá? Então, quem é o θ para mim? O θ é a tangente elevada a menos 1 de x. Logicamente que esse θ tem que variar no intervalo de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Tá? Então, no fundo, eu tenho que calcular aqui o valor de seno de θ. Seno de θ. Muito bem. Agora, se θ é a tangente elevada a menos 1 de x, significa que a tangente de θ é x. Então, tangente de θ é igual a x. Tangente de θ é igual a x. Novamente, vamos lançar a mão aqui de um triângulo retângulo. Olha só. Vou colocar um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Você coloca um ângulo θ. Aqui você coloca o x, aqui você coloca 1. Por que isso? Porque a tangente de θ tem que dar x. O que é a tangente mesmo? É a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto, o cateto adjacente. Tá? Então aqui tem que ser x, aqui tem que ser 1. Muito bem. E aí eu preciso do seno de θ, né? Olha aqui, eu preciso do seno de θ. Para eu calcular o seno de θ, eu preciso da hipotenusa desse triângulo. Então tá, vamos calcular a hipotenusa desse triângulo através do teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, quem vai ser o a aqui? O a vai ser a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1 mesmo, então 1 mais x ao quadrado. Não tem um menos porque a é uma medida, tá bom? Pessoal, esse tipo de argumentação aqui, esse esqueminha de montar um triângulo retângulo, a gente vai usar demais quando a gente estiver calculando o integral de algumas funções trigonométricas. Então é bom a gente já ir se familiarizando com isso aqui. Então vamos lá. O que é o seno de θ aqui? Ó? O seno de θ é a razão, a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então vai ser o x sobre a. Ou seja, vai ser o x sobre o a que eu calculei, que é a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. 72. Mesma linha de raciocínio, né? Simplificar essa expressão. Então, novamente, a gente chama a tangente elevada a menos 1 de x, a gente chama de θ. E aí eu devo calcular o valor, né, de cosseno de 2θ. Muito bem. E o θ, então, o θ é a tangente elevada a menos 1 de x. Logicamente, esse θ pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Tá? Esse é o intervalo de variação do θ. Se θ é igual a tangente elevada a menos 1 de x, significa então que a tangente de θ é igual a x. Tangente de θ é igual a x. Estou usando aqui a definição de função inversa, tá? Se θ é a tangente elevada a menos 1 de x, significa que a tangente de θ é igual a x. Novamente, a gente lança a mão aqui de um triângulo retângulo, né? Vamos fazer um triângulo retângulo aqui. Aqui você coloca o θ, e 90 graus, né? E a tangente tem que dar x.
Então você coloca um x aqui e aqui um 1, né? Por quê? Porque a tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então aqui tem que ser x e aqui tem que ser 1, né? A divisão é da x, tá bom? E agora a gente calcula a hipotenusa desse triângulo, né? Vamos chamar aqui de A. Aplicando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Logo, quem vai ser o A? Vai ser raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Pronto, já tem todos aí os lados desse triângulo retângulo. Acho que agora eu consigo resolver o meu problema, né? Bom, agora eu tenho condições de calcular, né, o cosseno de 2θ. Por quê? O cosseno de 2θ, isso é o cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Muito bem, muito bem. Então, olha para a figurinha, o que vai ser o cosseno aqui? O cosseno é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o cosseno vai ser 1 sobre A, ou seja, 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Agora, isso tudo ao quadrado, porque eu tenho aqui o cosseno ao quadrado. Menos o seno ao quadrado. Olha para cá, o que vai ser o seno? Vai ser a relação entre o cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é A. Então vai ser x sobre A, ou seja, x sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. X sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Fechou parênteses aqui, ao quadrado. Bom, um pouco mais, vamos fazer aqui embaixo. Agora a gente deve levar isso aqui ao quadrado, né? 1 ao quadrado é o mesmo. Sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, some a raiz, sobra apenas o que está dentro. 1 mais x ao quadrado. Menos. Aqui fica x ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, vai dar 1 mais x ao quadrado. Observe que eu tenho aqui duas frações que têm o mesmo denominador. Então eu posso operar com os numeradores e repetir o denominador, né? O que vai ser isso? 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Acabou. Bacana essa questão, né?